Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo bíblico e teológico e o tema dessa vez bastante polêmico, bastante controverso, embora necessário porque é um tema atual, a guarda do sábado. Será que é necessário guardar o sábado para ser salvo? E as igrejas que não guardam o sábado estão certas ou erradas? E a propósito, será que as igrejas que guardam o sábado são as únicas que estão certas? Jesus e os apóstolos guardaram ou não o sábado? O Novo Testamento manda ou não guardar o sábado? É necessário o cristão guardar algum outro dia da semana? Quero nesse vídeo responder a todas estas indagações, mas antes de você ouvir as respostas, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E vamos para o vídeo. A proposta desse vídeo não é difamar nenhum grupo religioso. Entretanto, nós queremos tratar de um assunto que tem causado muito mal-estar dogmático ou doutrinário entre os evangélicos, que é a guarda do sábado. E eu quero começar, obviamente, de forma superficial, de forma concisa, citar originalmente como tudo começou. A ideia da guarda ou do repouso do sábado ganhou força quando uma profetisa chamada Ellen White, que é dos adventistas, diz ter recebido uma revelação do Senhor Jesus da Arca do Concerto. Nessa Arca do Concerto, ela viu as tábuas da lei e o quarto mandamento sobressaiu ou brilhou entre os mandamentos. Com isso, ela entendeu que o Senhor Jesus estava dizendo para ela que era necessário que o quarto mandamento fosse guardado pela igreja, de modo que o quarto mandamento passou a ser visto compreendido pela Ellen White como sendo um sinal do Cristo Redentor, um sinal do Cristo Salvador, de modo que para Ellen White e para a maioria dos adventistas, a guarda do sábado é condição para ser salvo, de modo que os adventistas ensinam que a guarda do sábado é bíblica porque está na lei mosaica, porque foi instituída desde a criação, porque Cristo e os apóstolos guardaram e porque a Ellen White teve essas visões, revelações que, segundo ela, foi dada pelo Senhor Jesus a partir dessa descoberta da Arca do Concerto. Entretanto, por que as demais igrejas evangélicas não guardam o sábado? Eu quero aqui lhe dar algumas razões. Me permita ler e apresentar-lhes algumas razões porque a maioria das igrejas não guardam o sábado. Primeiro, porque a guarda do sábado era um pacto de Deus com o povo de Israel. Isso está escrito em Êxodo 20, versículo 1, e Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 12 a 15. Essa lei era apenas para os hebreus. Era para que os hebreus lembrassem que eles foram escravos no Egito. Enquanto eles foram escravos no Egito, eles não tinham tempo para repouso e descanso. Então essa lei foi dada aos hebreus para que eles pudessem adorar a Deus e ter um dia para repouso e descanso. Essa lei não foi dada para os gentios. A segunda razão porque as demais igrejas não guardam o sábado é porque a guarda do sábado não foi dada antes do Sinai ou antes de Moisés. Não há nenhuma ordem no livro de Gênesis para guardar o sábado. Terceira razão, o sábado não é uma instituição perpétua. Isso está em Êxodo 31, versículo 16 e 17, e Êxodo 12, versículo 14, e Levítico 23 e o versículo 21. Outra razão, porque as demais igrejas não guardam o sábado, é porque não há nenhuma ordem no Novo Testamento para se guardar o sábado, embora Jesus e os discípulos tenham guardado. Mas eles guardaram porque eles eram judeus. Mas Jesus
nunca mandou guardar o sábado. Os apóstolos nunca mandaram guardar o sábado. Não há uma ordem sequer do apóstolo Paulo ou dos demais apóstolos para que se guarde o sábado. Uma outra razão porque as demais igrejas não guardam o sábado é porque no concílio de Jerusalém não foi pedido aos gentios para que se guardasse o sábado. Isso está escrito em Atos 15, versículo 28 e 29. Uma outra razão, dos 10 mandamentos de Êxodo 20, o Novo Testamento repete apenas 9 dos 10. E veja quantas vezes repete o Novo Testamento desses 9. 50 vezes o Novo Testamento repete o dever de só adorar a Deus. 12 vezes o Novo Testamento faz advertência contra a idolatria. 4 vezes o Novo Testamento faz advertência para não tomar o nome do Senhor em vão. 6 vezes o Novo Testamento faz advertência contra o homicídio. 12 vezes o Novo Testamento faz advertência contra o adultério. 6 vezes faz advertência contra o furto. 4 vezes faz advertência contra o falso testemunho. 9 vezes faz advertência contra a cobiça. Portanto, em nenhum lugar no Novo Testamento é encontrado o mandamento de se guardar o sábado. Uma outra razão porque as demais igrejas evangélicas não guardam o sábado é porque há uma incoerência enorme entre os adventistas quanto à guarda do sábado. Pois a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 12 a 15, que ninguém deveria trabalhar no sábado, nem o judeu, nem o servo, nem o estrangeiro. Mas hoje os adventistas dizem cumprir a lei, mas se utiliza do trabalho de outros no sábado. Ora, não está cumprindo o que a lei de fato manda fazer. Vale ressaltar que a nível de informação, nem mesmo o fundador dos adventistas, que foi o Guilherme Miller, guardava o sábado, nem muito menos a doutrina do santuário, que é uma das doutrinas mais importantes dos adventistas. Que dia o cristão deve guardar? Na verdade, o cristão não deve guardar dia nenhum. O que ele deve guardar é o princípio da guarda do sábado. Qual é o princípio da guarda do sábado? É o descanso e a adoração. Ele não pode viver apenas para trabalhar ou viver apenas para si mesmo. Ele tem que descansar, porque ele não é uma máquina, ele é um ser humano e ele precisa viver também para Deus. É esse princípio que a guarda do sábado ensina, de modo que Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6, que a gente não precisa se preocupar em distinguir entre dia e dia, entre noite e noite, mas quem faz isso para o Senhor o faz. Se você quiser guardar o sábado, não como condição para ser salvo, mas apenas para descanso ou adoração, não há nenhum problema. Se você quiser guardar o domingo, não como condição para ser salvo, mas apenas para descanso e adoração, não há nenhum problema. Se você quiser guardar a segunda, terça, quarta ou a quinta apenas como descanso ou adoração, não há nenhum problema. Não importa o dia, o que importa é o princípio. Você não pode viver sem reservar um dia para descanso e sem reservar um dia para adoração, não importando necessariamente o dia da semana. Portanto, eu não guardo o sábado. Eu não me preocupo com a guarda de um dia da semana. Eu me preocupo com o princípio da guarda do sábado instituído por Deus, que é um dia de descanso e um dia de adoração. E você, qual o seu comentário? Qual a sua opinião? Aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.